nós trabalhamos muito, né, nas eleições. É claro que a gente vai falar exatamente sobre as repercussões. Afinal, a gente tem segundo turno aqui em Belo Horizonte. A gente trouxe hoje mais cedo, Marina, na nossa ordem do dia, o Café com Política de hoje, né? Que já trouxe essa agenda metropolitana dos prefeitos de Nova Lima, de Betim e de Contagem. Mas aí vamos falar sobre Belo Horizonte. Como é que fica agora Fuad, Bruno Engler, né? E quem sabe aí a gente pode falar de Bolsonaro, Lula, PT, que está se articulando aí para juntar com o Fuad. Vamos ver, né? Odri, primeiro boa noite, boa né? Noite. Boa noite, boa Flávio. Noite. Nosso relacionamento é um pouco estremecido, mas a gente faz uma DR daqui. Mas tem um segundo turno ainda pela frente, nós podemos negociar. Você vai ficar de manhã de novo, é isso? Aí. Credo. Sentiu? A gente não tá te pressionando, Sentiu Flávio. o rancor? Não, imagina. Sentiu o rancor? Tô percebendo. Mas, pessoal, vamos falar de política então, né? Porque tem muita coisa pra falar. A gente trabalhou muito ontem, hoje ainda tá com esse rescaldo. Eu cheguei aqui super animada, vocês ainda pontuaram. Nossa, você tá animada. Você parece tá mesmo. Que não cansou, mas é porque a gente ainda tá nessa adrenalina aí mais pra cima mesmo, porque esse dia seguinte ainda é de muita, né? Muita costura, muito rumo de quem vai pra onde. Então ainda é de muito trabalho pra gente. E é muito legal, assim, ver como que as coisas vão se assentando mesmo, né, Dri? Mas a gente tem Fuad e Engler no segundo turno, né? A eleição de Belo Horizonte foi muito embolada, a campanha foi muito embolada durante a maior parte do tempo, mas a gente viu ali na reta final como que o eleitor, acho que isso é uma marca importante dessa eleição, como o eleitor está deixando para o último momento fazer a sua escolha. A gente viu ali muita gente decidindo na quinta, sexta, sábado e domingo. O eleitor, ele sempre foi de reta final, mas ele era 15 dias, 10 dias, ele começava a olhar mais para a campanha, mas agora ele deixou realmente cada vez mais, ele deixa, e nessa ele deixou mesmo ali para os últimos dias, para os últimos minutos, até muita gente decidindo voto sábado e domingo. Então isso é uma marca, o que tornou ainda mais importante essa virada e derrocada de Tramonte, né, na reta final, e a subida ali de Engler e Fuad se consolidando ali como os dois que iriam para o segundo turno, né? Então a gente teve essa marca aí muito grande e agora eles precisam construir alianças, né? Precisam se fortificar, precisam ir atrás de votos. Se a gente pensa em Belo Horizonte como uma capital mais à direita, que é o que tem mostrado pra gente aí nos últimos tempos, né? O Bruno Engler, ele vai com mais votos para o segundo turno, ele larga na frente. Então os candidatos precisam pensar nisso até para poder formar as alianças. Então isso é um ponto que o Bruno Engler está levando em conta e está querendo usar já de largada para tentar sobressair sobre o prefeito. A gente já vê um movimento dele para tentar polarizar essa eleição, para tentar agora, diferentemente do que ele fez no primeiro turno, trazer essa diferença. Eu sou candidato da direita, mais da direita até do que Bolsonaro, né? Eu sou candidato à direita, dos valores tradicionais, e o prefeito é o candidato ligado ao Lula. Então ele já deu um sinal ali, o discurso do Nicolas ali na comemoração da vitória, do próprio Engler. Então isso deve ser uma marca, mas também não acho que ele vá abandonar a discussão da zeladoria, né, dos problemas da cidade, que foi isso realmente que ajudou o Engler a se manter bem na campanha o tempo inteiro. Então acho que ele vai continuar discutindo os problemas da cidade, na verdade criticando o Fuad, né, a gestão do Fuad, mas vai apostar nessa polarização. Você acha que ele aumenta o tom agora? Acho que a tendência é que ele aumente o tom. Não acho que ele vai radicalizar demais, porque ele vai continuar falando sobre os problemas da cidade, mas ele vai dar uma subida no tom e ele vai, menos até que destacar que ele é o candidato do Bolsonaro, tentar colocar aquela pecha de candidato do Lula no Fuad. E a gente já vê um movimento das campanhas se adiantando a isso e tentando manter o Fuad no centro. Porque o Fuad precisa correr atrás do prejuízo, porque ele precisa tentar os votos da esquerda, que vão naturalmente para ele, né? A não ser uma esquerda mais radicalizada ali, que talvez não vá para candidato nenhum, para lugar nenhum, mas a gente vê a esquerda de modo geral já indo pro Fuad naturalmente. Mas ele não precisa só dos votos da Duda, ele não precisa só dos votos do Rogério, ele precisa também de um pouco do voto do Tramonte, até para não deixar esse voto ir pro Engler. Então ele não pode se posicionar muito à esquerda. Então ter um apoio do Lula, ter um aceno da esquerda é importante para ele? Sim. Mas em qual medida? É muito diferente dele ter um apoio do Lula, ter um apoio da esquerda, ele chegar de suspensório vermelho para votar, ele falar assim, nós somos o candidato do eu sou o candidato do presidente, eu tenho uma boa relação com o presidente, é mais importante até do que ser o candidato do presidente, porque eu sou o prefeito de Belo Horizonte, então eu preciso ter essa interlocução com o governo federal. Eu tenho essa interlocução. O
outro candidato que é muito extremado à direita não consegue ter essa interlocução. Eu consigo conversar com todo mundo. Isso é muito diferente do que ter o Lula num grande palanque no meio do centro da cidade, usando com um boné do MST, por exemplo, um boné vermelho do PT. E isso é uma coisa que já não deu certo pro Calil lá em 2022. Então acho muito difícil a campanha do Fuad topar alguma coisa nesse sentido para a campanha dele. Acho que eles vão tentar se manter ele mais ao centro mesmo e talvez contra a extrema direita, mas nada muito à esquerda. E o Fuad também vende muito aquela imagem da esquerda mais civilizada, menos identitária, aquele posicionamento ali que beira muito ao centro, a gente pode até dizer, né? E quando a gente olha para o cenário todo do PSD no Brasil inteiro, acho que pode dizer que foi um partido que venceu no Brasil como um todo, fez muitas prefeituras, e o PL tem ainda as suas dificuldades, né? Apesar de ter essa centralidade toda no Bruno Engler. Por que eu tô dizendo que tem as suas dificuldades? As dificuldades de ver o que vai ser feito, o quanto vale a pena, como você disse, radicalizar, o quanto vale a pena eu manter o mesmo tom, ir para esse discurso, como você bem explicou, da zeladoria, ou seja, tem muito poucos dias para pensar, né? Até o dia 27, tem muita coisa para ponderar. É isso, né? Você falou uma coisa muito importante, Flávio, que é do crescimento do PSD, né? O PSD cresce, ele tem mais prefeituras no Brasil agora que o MDB, que a vida inteira teve mais prefeituras, mas é mais fácil para um partido ali de centrão, principalmente, né? De centro ou de centrão, de fazer mais alianças, de conquistar mais. São partidos, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se o nosso ouvinte vai entender o que eu quero dizer, mas são partidos mais maleáveis. Então eles conversam com todo mundo. O PSD, por exemplo, ele é da base do Zema no estado, ele é da prefeitura mais ligada ao PT, ao campo progressista, lembrando que o Fuad nunca foi de esquerda, tá? Ele é de PSDB a vida inteira, ele caiu ali na prefeitura do Calil, que tinha uma proximidade mais com o campo, mais com o PT, na verdade, então ele acabou sendo levado aí para esse caminho, porque o outro caminho já estava ocupado, mas ele nunca foi de esquerda, a gente precisa lembrar isso, ele sempre foi de centro-direita. E aí eu tô até pensando, porque hoje vendo as repercussões e lendo as repercussões, né? Fui ler uma entrevista que foi dada pelo Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD. E ele deixa bem claro que a esquerda precisa entender, que os eleitores precisam entender que Lula não é o PT. O Lula é muito menos de esquerda do que o PT. Com certeza. Né? É por isso que eu trago isso, Marina, porque se o PSD tiver essa visão, talvez não seja tanto incômodo assim ter o Lula perto. Já que tem tira esse vínculo, essa distinção, até pelo ponto de vista do Kassab, que é o presidente do partido, de que PT não é Lula. Mas eu acho, Dri, que tem uma diferença, assim, a gente entender que o Lula está disposto a fazer negociações que o PT não estaria, é uma coisa, mas o Lula ainda é o PT politicamente. Para a população ainda é o PT, o Lula é o PT. Então fazer essa desvinculação é muito difícil. É claro que o Kassab vai vir com esse tipo de discurso, né? Porque o Kassab é isso, ele tá lá com o Tarcísio, ele tá no governo Lula, então assim, isso, são partidos que podem conversar com todo mundo, então é muito fácil, muito mais fácil você crescer, né? Então assim, é bom por esse lado, mas assim, é difícil enxergar uma identidade nesse partido, uma coerência num partido como esse. Então tem esses dois lados. E até dizia isso do PSD, porque o PL, por exemplo, do Bruno Engler, tem muito mais dificuldade para sair daquela bolha e conquistar um outro público, né? A mesma coisa o PT, ele sair da esquerda e às vezes negociar com alguns partidos, mas pro PL ainda é mais difícil, ainda mais porque essa ala mais extremada do partido aí ganha uma força com essas lideranças tipo Nicolas, o próprio Engler. Então, conversa mais com o público, só é mais difícil abrir para essas costuras. E só pra gente fechar, Zema vem pra campanha agora? Será? Vai ter uma tentativa da campanha do Bruno Engler. Ainda, né, Marina? Não falou. Ele falou nada. Ele postou uma foto na academia, assim. Pois é, gente. Uma coisa completamente aleatória, aliás. Mas é isso. 1 hora depois do resultado, né, o candidato dele, que era o Mauro Tramonte, tinha tido uma vitória, uma derrota mesmo muito marcante, né? Ele teve 15% dos votos, né? É muito pouco, né? Desidratou muito. E ele tá eu tô pensando nisso. Será que tem alguma mensagem subliminar nisso? Acho que não. Será que ele tá postando e tá fazendo um aquecimento pra entrar de vez na disputa? Vai? Agora vai. Peraí que eu tava aquecendo. Agora Pode vai. ser que agora vai. Flávio, acho tava que alongando, né? Tava alongando, tava
tava preparar, aquecendo aqui, pode ser. Acho que pode, assim. Mas o Bruno Engler vai sim tentar trazer o Zema. Ou então pra campanha uma forma dele. de falar assim, olha, não tô nem aí, né? Tô aqui malhando, mas pode ser essa mensagem de, olha, a derrota não foi minha. exato. Porque o Tramonte se recusou a usar o Zema na campanha dele, muito orientado ali pelo Calil, de que o Zema não seria bom para ele, e acabou tendo o resultado que ele teve. Foi porque o Zema não entrou? Não, provavelmente não. Eu acho que o eleitor cobrou o preço ali. Precisava ter uma proposta, que o Tramonte não entregou proposta, né? Ficou naquele cuidar do povo, que não colou, não deu, né? Eu acho que o Zema não foi o responsável ali por não estar na campanha, né? Até porque foi uma escolha da campanha do Tramonte, foi uma escolha do Tramonte, de quem estava auxiliando o Tramonte, né? Então talvez seja essa mensagem. Olha, eu não tenho nada a ver com essa derrota. Eu não participei de nada. Então aqui eu tô zero preocupado. Talvez a mensagem tenha sido essa, que inclusive vai ser uma mensagem pertinente até. Faz sentido, né? Ou pode significar nada, pode ser só um dia na academia. Como em tudo, um domingo de eleição tudo, como nada. na academia. É isso. Como tudo em política é gesto, tem a ver com gesto, né? Gestos são muito importantes na política, então aí fica a nossa análise aqui. Ou a nossa ilação, no mínimo, né? Pra dizer, estamos aqui confabulando. Você viu que o prefeito da sua cidade, né? Você viu lá, o homem primeiro reeleito da história, 85% dos votos válidos lá, né? E é um detalhe interessante porque o Falcão, quando ele foi eleito da primeira vez, tinha-se uma desconfiança no sentido assim, né? Todo mundo duvidava, não vai chegar, e teve uma votação muito expressiva. E se você olhar para os números, ele praticamente dobrou a quantidade de votos que ele teve na primeira eleição dele em 2020, ou seja, pegou até os votos das pessoas que tradicionalmente votavam nos partidos que estavam na cidade. Feito histórico para ele, realmente foi reeleito o primeiro da história de Patos de Minas. Se a gente for pensar em Minas Gerais, né, que eu acho que eu posso falar melhor, porque eu acompanhei mais de perto, eu acho que a história dessa eleição, toda eleição para mim tem uma história, né? Toda eleição tem alguma coisa que o eleitor tá buscando, alguma coisa que ele tá rejeitando, alguma ação, algum personagem que ele gosta, algum personagem que ele não gosta. É um antipolítico, é o bom gestor, cada um tem um. Eu acho que a história desta eleição é o prefeito bem avaliado, né? O bom gestor mesmo, assim. Porque a gente vê os prefeitos com boa avaliação, todos sendo reeleitos ou fazendo seus sucessores com percentuais muito relevantes de votação, né? Com a gente certeza. vê isso em Ribeirão das Neves, a gente vê isso em Betim, a gente vê isso em Contagem, em Juiz de Fora, Nova Lima, Patos de Minas, Itabira com 76,13%. Isso. Marco Antônio Lage, Isso mesmo. PSB. Então a gente vê realmente, tá vendo? Só Patos de Minas. Vou falar de Itabira também, poxa vida. Gente, eu vou embora agora, boa noite, ouvinte, porque o clima aqui hoje não tá bom. Aí tem que falar, se for falar de Itabira de Patos de Minas, tem que falar também de Entre Rios. Entre Rios. Como é que foi Entre Rios, hein? Um jovem ganhou? Um jovem ganhou. Um jovem. Foi Vamos ver aqui, Entre misterioso. Rios de Minas. Um jovem ganhou. Cheio de mensagens subliminares. Vai falando aí, Flávio, que eu vou procurar aqui. Menina, a gente tem que. Mas essas coisas, falando de eleição ter história, Marina, eu fico observando as movimentações, e tem muita gente que gosta de dizer assim: a eleição municipal é um ensaio para as eleições para presidente da República. Eu já acho que não. Eu acho que tem muito do... Se você for olhar para o campo legislativo, eu acho que você consegue ter um raio-x, sim, de mais ou menos o que pensa. Mas quando você vai para o campo do executivo, como que aquilo vai colocar alguma coisa na presidência, eu acho que já tem outra leitura, é outra história, tem a questão da boa avaliação. Pega lá o caso de São Paulo, tô aloprando, né? Pra gente ganhar um tempo, pra gente ver ali o... Não, mas eu já achei. E você sabe que eu acho que o que você falou é extremamente relevante. Não existe essa relação direta entre os prefeitos que foram mais bem, né? Colocados na disputa, entre os partidos que fizeram mais candidatos. Não tem essa ligação com a eleição para o governo de Minas, para a presidência da República. Tudo. A ligação que existe é entre os prefeitos e as bancadas de Congresso. Porque aí, sim, são os prefeitos que ajudam os deputados depois, 2 anos depois, a serem eleitos, porque são eles que fazem essa microcampanha ali. E por sua vez é tipo um ciclo mesmo, né? Quando o seu partido ali tem muitos prefeitos, ele consegue fazer uma bancada maior de deputado federal, por exemplo. Aí você vai ter mais dinheiro de fundo eleitoral, mais tempo de rádio e TV. Durante o mandato também, não só durante a eleição, você tem mais emenda para enviar para cidades, então os prefeitos
prefeitos conseguem fazer um mandato melhor, aí eles saem na frente na outra campanha. Então é um ciclo que a gente vê entre as campanhas municipais e das bancadas federais depois. E só para complementar dentro desse negócio, para finalizar, isso na minha percepção mostra o quanto o Executivo Federal perdeu força e desidratou tanto nos últimos anos que hoje quem é que manda no orçamento de fato é o Congresso. Por isso que os prefeitos, os deputados, eles são tão interessados, e essa eleição no Congresso mexe tanto com as cidades, que se fosse parar para pensar, a gente está falando de executivo para executivo, né? Então a gente necessariamente deveria estar falando de recursos que vêm do orçamento, mas não. Por isso que eu acho que não tem essa relação direta com o governo do estado, com a prefeitura, mas enfim, se outra hora a gente senta e vai discutir. Combinado. E indo lá para Entre Rios de Minas, né? Que é a cidade do nosso Diego Urbano, por lá, gente, realmente é muito jovem, tá? O prefeito Tiago Itamar Tede, ele tem 29 anos, é solteiro, né? E tem o curso superior completo. E ele foi eleito, só que a vantagem dele não foi tão significativa assim. Ele teve 41,34% dos votos, sendo que o segundo lugar, que é o doutor Bruno Saldanha, ele ficou com 23,46 pontos percentuais. Então, realmente é o prefeito do Avante. Muito bem, grande cidade, isso aí. É isso aí. Pessoal, tá bem? boa noite então para vocês. Boa noite, Marina.